Circula-se hoje um certo otimismo pelo fato de que um discurso e um debate, abertamente marxista tem ganhado peso, sobretudo nas redes sociais, nas redes digitais, inclusive figuras do próprio PSTU também têm ascendido nessa discussão, digital, né, de internet, etcétera, né. Eu acho que o Gustavo Machado talvez seja a principal figura do partido, mas tem outros, né, que eu conheço. Eh e, de alguma forma, assim como acende esse otimismo, acende também uma certa cautela, né. Qual que é o limite, qual que é a potencialidade, qual que é o uso que a gente pode fazer. Porque a gente sabe, historicamente, os marxistas têm uma relação muito íntima com os meios de comunicação, né. Quase todas as grandes lideranças revolucionárias foram jornalistas, para começo de conversa. Tiveram jornais, montaram jornais, o próprio Lenin coloca a figura do jornal para toda a Rússia como quase que o epicentro, da organização partidária, né. Então, a gente nunca descartou, na nossa história, na nossa tradição, a disputa e o uso dos meios de comunicação. Afinal de contas, a gente quer chegar para o máximo, possível da classe trabalhadora, né. Então, nada mais justo do que usar todas as ferramentas de meio de comunicação. E hoje, a principal ferramenta, ou talvez tenha ascendido, né, porque a rádio, a televisão, ela ainda cumpre papéis importantes, né, mas tem ascendido como uma possibilidade de ferramenta também de comunicação, e essa disputa marxista tem aparecido hoje, tem ganhado peso, não é um peso gigantesco em termos nacionais, mas perante ao período anterior já é um avanço. Qual que é a possibilidade, qual que é a vantagem, qual que é o limite? Então, Thiago, nós temos uma concepção de que nós precisamos construir no país um partido revolucionário de tipo bolchevique. Nesse sentido, o jornal ele cumpre um papel fundamental, porque ele funciona como organizador político, né? Ele não é só um agitador, mas ele é também um propagandista. Ele contribui para que a política, de uma maneira mais elaborada do partido, chegue à classe. E aí a gente teve essa explosão, da internet. Nós chegamos muito atrasados na internet. O PSTU, chegou muito atrasado. Talvez nós tenhamos sido a última organização, do campo socialista revolucionário a entrar na internet e fazer um trabalho na internet. Porque é isso, a internet tem sua importância. Porque ela nos permite falar com um número muito maior de pessoas do que levar o panfleto, o jornal de mão em mão na fábrica, na feira, na escola, enfim. Os podcasts têm cumprido, os influencers têm cumprido esse papel. Mas a gente tem que também apontar o limite, porque a luta concreta não se dá na internet, se dá na prática, no dia a dia, na luta de classes, nos locais de trabalho. Então, essa inclusive foi uma das questões que nos atrasou a chegar na internet e desenvolver esse trabalho na internet. A gente tem corrido atrás e tentado, enfim, ocupar o nosso espaço. Agora, a gente tem essa concepção de que em que pese o trabalho na internet seja muito importante, esse trabalho de propaganda, né, de divulgação, a gente tem que manter a centralidade, tem que usar esse trabalho na internet para fazer um trabalho, digamos, pessoal, um trabalho físico, né. Transformar essa propaganda da internet em organização concreta, né, para que haja uma atuação nos locais de moradia, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, e não fique só uma militância de internet, né, porque a luta de classes ela se dá na realidade concreta, no dia a dia, nos locais de trabalho, de moradia e de estudo. Então a gente tem essa preocupação, né. Tem alguns partidos, tô me referindo aqui, eu acho que sobretudo a Unidade Popular, que eu acho que é que deixa mais claro isso, que tem utilizado essa circulação na internet para captar integrantes para o partido e tentar fazer a formação daí dentro do partido, né. Isso tem como resultado o fato de que a Unidade Popular, não só pela internet, longe disso, eles fazem um trabalho para além disso, mas tem crescido bastante o número de filiados, pelo menos no que tem registro do TSE. Eh O PSTU pensa uma estratégia parecida? Porque isso eu sei que entra numa discussão de que em momento que a gente deve inflar o partido e em que momento a gente tem que segurar um pouco o crescimento do partido para a própria formação da militância interna, né. Como é que o partido lê isso hoje? Claro, nós achamos que é importante a propaganda na internet. Ela serve para a captação de novos militantes, né. Mas sobretudo, esse trabalho
na internet, ele vai servir não para uma captação abrangente, no sentido de explodir o partido ou de buscar crescer demasiadamente o número de filiados ao partido. Nós somos aqueles que, em que pese busquemo e atingimos a legalidade, né, enquanto partido político que nos permite participar das eleições, nós somos aqueles que não demos a importância, talvez a devida importância, por exemplo, a um número de filiados ao partido. Nós temos militantes do partido que não são filiados legalmente ao partido. Nós temos porque, veja, Tiago, é o que eu dizia antes, embora seja importante o trabalho na internet para fazer propaganda, para sim, para captar novos militantes, esses militantes eles vão precisar estar inseridos na luta de classe, numa estrutura e militar cotidianamente. Nas fábricas no Brasil, a ditadura não acabou. Qualquer trabalhador que se reivindique de uma organização de esquerda, contra a direção sindical, ele vai ser demitido no outro dia. E isso existe hoje no Brasil inteiro. Nós temos companheiros que, são obrigados a mudar, inclusive de estado, por não conseguir trabalho na região em que ele vivia antes, por conta da disputa sindical. Infelizmente, a burocracia sindical ainda entrega os militantes de esquerda para a patronal, de modo a manter a sua a sua condição de burocrata sindical e não perder o cargo. Agora, então o debate para nós ainda é muito inicial. Nós achamos que é importante, por isso nós entramos na internet, nós buscamos construir figuras públicas na internet. Estamos aí com o Gustavo Machado, que você citou, a Mandi tem crescido bastante também, mas, o próprio Hertz, que é o nosso candidato a presidente, tem também um canal na internet. Uhum. Mas a gente quer com esse trabalho de propaganda na internet, a gente não quer abandonar o trabalho presencial. No local de trabalho, no local de estudo, de moradia, a gente quer manter a publicação do nosso jornal, dos nossos panfletos, ir lá fazer esse trabalho presencial, porque no contato cotidiano, a gente tem um retorno melhor do que a classe pensa de nós, do governo e do mundo. Então, a gente acredita que, em que pese a importância da internet, o trabalho pessoal no local, ele é insubstituível, por conta desse feedback que a gente tem ali nesse contato direto com a classe trabalhadora, com os estudantes, enfim, né, e a gente dá uma importância muito grande a isso. Mas, claro, o nosso trabalho na internet está, voltado por fazer a propaganda e também conquistar novos militantes, novos possíveis militantes, né. Eh É que isso se, vincula à questão da própria leitura do que o partido entende como também prioritário para o momento, né. E tem um debate histórico, inclusive, remonta ao Lenin, por exemplo, ao partido bolchevique, que é se um determinado momento como o que a gente vive hoje, que é um momento de regresso, de dificuldade, etcétera, em que a própria consciência de classe fica mais abalada, propensa, por exemplo, a desvios, seja à extrema direita, seja há desvios também dentro do campo da esquerda, né, interpretações das mais avessas possíveis à tradição marxista. Se é um momento em que o partido deve se expandir rápido, como por exemplo nos momentos de ascensão de classe, em que, bom, a classe ela está mais avançada, ou se é o momento dele recuar e se manter, mais, restrito à vanguarda, não necessariamente à vanguarda, mas tem essa discussão entre um partido de massa, um partido de vanguarda, né. E isso de alguma forma talvez interferia também no uso estratégico da internet, né, se ela vira uma rede, por exemplo, para inflar a captação ou se ela vira uma rede, enfim, de apoio, de divulgação, etcétera, de propaganda, mas com uma certa cautela na absorção, né, não sei se tem tido uma leitura, uma discussão do partido com relação a isso, mas eu acho que é uma discussão interessante para qualquer militante ou qualquer revolucionário hoje no país esteja dentro de uma organização, de um partido ou não, porque é o debate sobre os elementos estratégicos pra gente, né, sim. qual que é a nossa tarefa hoje. Em que pese a gente continue afirmando que o sujeito social da revolução é a classe operária, os estudantes e a juventude, eles têm um papel muito importante. E nesse sentido, a internet conversa muito com a juventude.
Então, isso nos obrigou, obviamente, buscando a juventude, né, aonde está a juventude, migrar para a internet. Por isso, por exemplo, a Mandi cresceu muito na internet no último período. Mas veja, eh, o Moreno, que foi um dos principais dirigentes da nossa organização internacional, ele no contexto da Quarta Internacional ainda, na época do Secretariado Unificado, ele tinha uma disputa saudável com o Mandel, no sentido das captações. Então, lá na Europa, enquanto o Mandel dizia: "Olha, nós captamos aqui 10 professores universitários, estamos bombando aqui", o Moreno dizia para ele: "Muito legal, parabéns, numericamente, olha, vocês estão de parabéns. Nós, do nosso lado aqui, estamos felicíssimos, nós captamos 5". "Tá, mas metade do que nós captamos?". "É, mas foram 5 operários". Ou seja, do ponto de vista da estratégia traçada da revolução, acreditando em quem é o sujeito social da revolução, o Moreno estava muito feliz, porque ele estava muito mais avançado na construção do partido do que os europeus. Não numericamente, mas do ponto de vista do sujeito social. E nós achamos isso. A juventude tem um papel muito importante, porque é um celeiro de quadros. A juventude, eh, ela pode produzir quadros importantes para o movimento, inclusive para o movimento operário. Nós tivemos na origem aqui do PSTU estudantes universitários que foram trabalhar nas fábricas, ainda nos anos 70, e se tornaram dirigentes operários. Quando estoura as greves no final dos anos 70, início dos anos 80, embora a gente fosse uma organização pequena, a gente estava localizado no ABC Paulista. Então a gente tinha o Zé Maria em Santo André, a gente tinha o Cipó na Cofap em São Bernardo do Campo. Então a gente estava aonde explodiu o movimento, tinha lá 2, 3 militantes na época da Convergência Socialista que participaram desse processo. Então, a gente tem utilizado a internet, tem bastante cuidado, porque a gente sabe que as pessoas, por mais que haja formação política, eh, as pessoas podem se perder na vaidade, né? Por mais que haja formação política, a, a popularidade pode levar a pessoa a ter uma outra visão política, enfim, adotar uma outra visão política. Então a gente tem esse cuidado, no sentido de construir figuras na internet, mas figuras que tenham o nosso programa consolidado, né? No sentido de não se perder dentro da internet, mas contribuir para captar novos militantes da juventude que possam ser futuros quadros do partido e, sobretudo, na melhor das hipóteses, do movimento operário. Quando você fala da ênfase nos operários, quem que são os operários hoje no Brasil? Pensando, por exemplo, a precarização de setores da classe trabalhadora, o que exatamente vocês estão conceituando como operário? Nós estamos conceituando como operário aqueles trabalhadores da indústria de transformação. Então, para nós, operário muito importante são os trabalhadores metalúrgicos, os trabalhadores da indústria do petróleo, da mineração,